E aí, pessoal, com o novo manto lançado hoje, tá bonito de verdade. Vamos falar do time, vamos falar dessa candidatura. O que podemos falar da candidatura do presidente Romildo e, obviamente, de todas as curiosidades para o enfrentamento de amanhã entre Grêmio e Novo Hamburgo na Arena. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$ 4.000 de renda extra por mês, com um investimento de R$ 67. Não perca essa oportunidade. Está aqui no link da descrição e também no primeiro comentário deste vídeo. Gente, podemos começar até pelo que aconteceu ontem com relação ao presidente Romildo Bolzan. Porque o deputado Pompeu de Matos, do PDT, nas entrelinhas, em uma manifestação do partido, que contou inclusive com o candidato à presidência Ciro Gomes, teria dito que o presidente Romildo está hoje no Grêmio e que no ano que vem estará dedicado à sua candidatura ao governo do estado. Isso causou um alvoroço interno, porque a gente sabe dos caminhos que isso determina e o tamanho também do problema interno que isso causa, porque o Grêmio teria que trocar de presidente, se ele se licenciasse antes de julho, isso teria repercussão inclusive com possibilidade de eleição. Depois nós temos que ver a questão estatutária que fala que o presidente seria o sócio mais antigo, que seria Duda Cref, e isso acabou causando, mas o presidente rapidamente tomou frente da situação e se manifestou dizendo que não é candidato e que ficará no Grêmio até o final de 2022, que é o fim da sua jornada como presidente do Grêmio. Era o mínimo que se esperava e a gente está muito satisfeito pelo presidente ter tomado esse posicionamento. Então a história da candidatura do presidente não existe. Ela foi um fato criado lá no PDT e não existe. Então o torcedor pode ficar tranquilo com relação a isso. O presidente falou que não fala em candidatura em 2022, que fica no Grêmio até dezembro do ano que vem, o que tira qualquer possibilidade de especulação. Feito isso, vamos para o conteúdo, vamos para o futebol, que é o que interessa. O técnico Thiago Gomes, da transição, que está cuidando do Grêmio neste momento, em razão da demissão de Renato, e ainda sem nenhum tipo de definição com relação aos dirigentes e também ao técnico do Grêmio para a sequência da temporada, colocou hoje a lista de relacionados do Grêmio para o enfrentamento contra o Novo Hamburgo, neste domingo, às 20 horas, na Arena. Vamos a ele. Breno e Gabriel Chapecó. Breno, o titular absoluto, uma das principais referências desse momento, é o goleiro ao lado de Gabriel Chapecó. Laterais, Rafinha, Wanderson. Lembrando, Wanderson volta depois de ter ficado 10 dias com Covid. Cortez e Felipe. Mais uma vez, Felipe improvisado em tese pelo lado esquerdo. Aqui a curiosidade. O Diogo Barbosa, que pegou Covid ainda fora em razão exatamente desse problema. Zagueiros, Heitor, Paulo Miranda, Tonhão e Juan. Kahneman segue fora e também o David Braz, que já se despediu, inclusive com a rescisão de contrato publicada pelo Grêmio. Interessante a questão da forma como o Grêmio começa a desenvolver os seus zagueiros. Lembrando que existe a expectativa com relação à volta de Jeromel. Tem Kahneman também, que está se recuperando e vai voltar, e é muito importante, é preciso dizer, Walter Kahneman internamente é muito importante, é uma liderança forte, e tem essa questão. Aí vamos para o meio-campo. Darlan, Jean-Pierre, Lucas Silva, Matheus Henrique, Thiago Santos, que para muitos fez uma boa estreia, e Bobsin. Fernando Henrique ficando de fora dessa relação. Então nós temos um meio-campo com praticamente o mesmo time que jogou. Lembrando que Pedro Lucas não foi relacionado ainda exatamente pelos mesmos problemas que já não vinha sendo. O Grêmio faz um reforço específico para Pedro Lucas e eu vou contar para vocês rapidamente uma história. A expectativa é a melhor possível, ele evolui dia a dia e vai ser um jogador muito importante logo ali. Não vai demorar muito, ele vai e vai brigar pela titularidade com o Jean-Pierre, podem apostar nisso. No ataque, depois a gente tem algumas ponderações que eu acho importante da gente avaliar, mas no ataque o Grêmio tem Alisson, Diego Souza voltando, Elias, Ferreira, Léo Chu, Léo Pereira, Luiz Fernando, PP e Ricardinho.
O Grêmio leva todo o seu time mais uma vez, leva toda a força que tem, inclusive mantendo o Ferreira, ele que vem jogo a jogo, batendo cabeça e lutando muito, né? O Ferreira que é uma das principais peças, principais observações que a gente tem, Michael e Kahneman fora, né? Michael, a tendência é que fique mais tempo, Kahneman ainda recente de algumas situações vai ficar fora, mas ambos têm aí a confiança de todos e devem voltar o quanto antes. A volta do Wanderson, que é importante, aí é preciso avaliar como que o Grêmio vai jogar nessa partida. E a tendência é que o Grêmio preserve alguns jogadores, né? Eu acho que esse é um ponto importante da nossa discussão aí, porque tem que preservar, né? Eles vêm batendo jogo a jogo. Acho que o Thiago Gomes vai ter trabalho relativamente alto, falando sobretudo em cima dessa questão. Depois, daqui a pouco, nós já vamos fazer a nossa avaliação com relação ao provável time. E eu acho que a gente pode imaginar um time com a seguinte formação, tá? E aqui não é informação, é mais ou menos uma ideia, até dentro dessa linha do que o Grêmio e como o Grêmio vai desenvolver. Breno é o goleiro titular. Acho que Wanderson vai para o jogo, até porque o Rafinha jogou há 48 horas atrás e jogou relativamente bem também, fez uma boa estreia, mas é uma situação que talvez tenha dentro do plano físico que dá uma esperada nesse jogo. Juan e Rodrigues, né? O Juan volta a jogar, lembrando que ele não tinha jogado aqui, então ele volta a jogar naquela partida que o Grêmio foi eliminado para o Independente Del Valle. O Rodrigues naturalmente volta, e o Bruno Cortez naturalmente volta, ele que é o único lateral esquerdo à disposição. O meio-campo é interessante que a gente avalie. Matheus Henrique e Darlan Jean-Pierre, o melhor meio-campo do ano passado. Mas todo mundo gostou da participação do Thiago Santos. Então eu acredito que vá Matheus Henrique, Darlan e Jean-Pierre, mas só para a gente botar essa vírgula, porque o Thiago Santos teve uma boa amostragem, um jogador de boa qualidade, e a gente tem que colocar. E aí também, para frente, nós temos Léo Chu com grande chance de jogar, Diego Souza vai para o jogo, e a minha dúvida fica entre PP, colocado mais uma vez, ou a possibilidade de colocar o Ferreira por ali, e também, é preciso dizer, que Elias deve ganhar mais tempo. Então o Grêmio pode mexer aí. Eu não colocaria, se fosse o Thiago Gomes, eu não colocaria o PP, acho que não tem muito motivo do PP ir, mas já que o PP foi relacionado, imagino que ele vá pro jogo, a tendência é que ele vá pro jogo. O Grêmio precisa ganhar, o Grêmio assumiria a liderança do campeonato e não só isso, daria confiança para o trabalho do Thiago Gomes, para o trabalho dos jogadores, que vem de uma semana muito complicada, que foi a eliminação do Grêmio por Independiente Del Valle. Para mim é mais ou menos essa a leitura, e a gente a partir daí vai poder fazer uma projeção. Eu vou, durante o dia, sobretudo no domingo, depois com um pouco mais de calma, também contar um pouco para vocês os bastidores da política. O Grêmio realmente está envolvido muito fortemente na política, sobretudo na política desses movimentos. E nós vamos contar um pouquinho da história disso para vocês, mas aí a gente faz isso num outro conteúdo. Portanto, time definido. Jogadores jovens, mais uma vez, na vitrine, na frente, no topo do processo. O Grêmio vai com esse grupo, lembrando, veio o Gauchão, logo veio o Campeonato Brasileiro, quinta-feira já tem Sul-Americana, o tempo não para, o futebol não para e o Grêmio não pode parar. Tudo aconteceu já na manhã de quinta-feira e a gente tem aí já 2 dias, vai para 3 dias, o vice-futebol ainda não está decidido, o treinador se cogita, mas também não foi definido e as coisas estão acontecendo. É hora de ter um pouco de calma? É, mas o vice-futebol tem que assumir o quanto antes. Quem é que está comandando hoje? Quem é o dono do vestiário hoje? É uma pergunta que fica e que, de certa maneira, preocupa todos os gremistas. Hoje o Grêmio precisa, mais uma vez, de algumas situações que, convenhamos, começam a se amarrar e precisam de definição. Futebol também é decidir. E, às vezes, essa demora prejudica o próprio Grêmio. E eu não estou falando em escolha de treinador. Para mim o treinador é depois, até porque o Thiago Gomes está fazendo e está fazendo muito bem feito, e o Grêmio amanhã vai fazer um grande jogo e vai vencer. Agora, a parte diretiva, vamos se mexer. César de Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.